Bem, gente, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um filósofo muito falado agora, principalmente depois da vitória de Bolsonaro, e é sobre o filósofo Olavo de Carvalho. Muitos evangélicos, inclusive, admiram esse filósofo e até usam como paradigma, né, e seguem esse senhor de uma forma até cega, né? E alguns são até chamados de olavetes. Ou seja, qualquer pessoa que vá contra o pensamento de Olavo de Carvalho pode ter um batalhão de pessoas que vão contra essas pessoas, mesmo não analisando como deveria analisar. Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de falar o perigo do filósofo Olavo de Carvalho para os cristãos, principalmente porque muitos não têm um discernimento adequado, e eu gostaria de ajudar algumas pessoas sobre o que está por trás do pensamento de Olavo de Carvalho. É bem verdade que eu não vou refutar bem as suas ideias filosóficas. O meu objetivo aqui não é uma refutação filosófica, mas o meu objetivo é exatamente mostrar a sua motivação por trás e também os perigos que a pessoa de Olavo de Carvalho pode representar para os cristãos de todas as origens, seja católico, seja evangélico, principalmente evangélico, que tem um maior conhecimento das Escrituras, vamos dizer assim, que preza mais pelo ensino das Escrituras. Então, nesse vídeo, eu gostaria, então, de falar sobre os perigos de Olavo de Carvalho. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou esquerdista, porque alguém pode até colocar como refutação que eu sou porque eu sou esquerdista. Eu não sou esquerdista, aliás, eu não tenho como bandeira nem esquerda nem direita, é isso que nós precisamos ter, mas princípios. E nós vamos perceber que os princípios de Olavo, as orientações, os pensamentos de Olavo de Carvalho são tão destrutivos como os pensamentos da esquerda. São tão destrutivos como o pensamento da esquerda, como eu vou demonstrar aqui. Então o problema não é ideológico, nem direita e esquerda, mas princípios. A direita também tem suas dificuldades, como o próprio Olavo de Carvalho, como é o símbolo da direita, chamada direita, vamos dizer assim, direita extremista, como também qualquer esquerda extremista. Então, ambos têm dificuldades e têm perigos. E eu gostaria de falar sobre esse filósofo Olavo de Carvalho. Eu preciso lembrar aos cristãos, principalmente, de dois versículos que tem na Bíblia, que não falham. Primeiro, porque é a palavra de Deus. E segundo, porque foi baseado em um princípio biológico. O primeiro é que Jesus diz que pelos frutos conhecereis. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Então você vai conhecer a pessoa por aquilo que ela consegue dar, consegue falar, pelo que ela fala, pelo que ela manifesta, e de caráter, de manifestação das suas ações, daquilo que ele ensina. Jesus estava falando inclusive dos falsos profetas. Então, pelos frutos conhecereis. Uma pessoa que tem na sua boca somente podridão de palavrões, essa árvore não pode ser uma árvore boa. Depois Jesus falou também, a boca fala o que o coração está cheio. Isso aqui não falha. Jesus falou no capítulo 7 de Marcos e diz que da boca das pessoas que saem todo tipo de transgressão da lei de Deus e transgressão moral. E uma pessoa que fala
constantemente mandando as pessoas tomar lá naquele lugar, essa pessoa ela tem dentro de si verdadeiras fossas, podridões que ele tem que manifestar exatamente dessa situação. Então, nós precisamos primeiramente pensar isso. Muito bem. Quem é Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa muito inteligente, temos, claro, muito inteligente, e ele é um autodidata, certo? E ele abandonou a escola, vamos dizer, na 8ª série do ensino fundamental, que era a 4ª série do ginásio, que hoje é a 8ª série do ensino fundamental. E ele, por causa disso, ele usa algumas falácias, certo? Ele usa algumas falácias para exatamente se proteger sobre isso. A priori, nós precisamos entender que uma pessoa que fez até a 8ª série do ensino fundamental jamais teria autoridade para falar de qualquer que seja aspecto da academia, né? Ou falar mal de qualquer acadêmico. Até porque essa pessoa não está qualificada para isso. Segundo ele, a qualificação procede dele, como nós vamos ver. Tudo tem que ser dele, a base é ele, não mais a academia. Claro que a base tem que ser a academia. Se ele não passou por uma universidade, se ele não é uma pessoa capacitada para obter um grau, qualquer que seja de licenciatura, um grau de mestrado ou doutorado, essa pessoa jamais pode ser considerada um professor confiável. E eu gostaria de mostrar duas grandes consequências pela falta do academicismo de Olavo de Carvalho. O primeiro é a falta de postura em debate. Por que ele tem falta de postura em debate? Ele não sabe debater. Você pode perceber que quase ele não debate pessoalmente com ninguém, ou quase as pessoas não o chamam para debater em um canal, um programa. Por quê? Porque ele não tem postura. Ele xinga, ele manda as pessoas tomarem lá naquele lugar, chamam de filho de uma puta. Então ele não tem postura. E por que ele não tem postura? Porque ele nunca defendeu uma tese, ele nunca teve contato com o antagonismo de ideias. Ele não foi ensinado sobre isso. E se ele não foi ensinado sobre isso, é claro que ele nunca poderia aprender. O que ele sabe é somente de livros. E depois nós vamos ver que essa é a segunda consequência. A segunda consequência é que o conhecimento dele é uma colcha de retalhos. E eu vou provar para vocês nesse vídeo. O conhecimento dele é uma colcha de retalhos que ele, por não ter conhecimento, ele vai pegando essa colcha de retalhos e junta para tentar mostrar a sua tese. Um dos exemplos disso é ele escreveu um texto, Porque Não Sou Evangélico. O vídeo de Iago Martins, que refuta esse Porque Não Sou Evangélico, foi tão humilhante que eu nem preciso falar nada. O nome do vídeo você pode procurar aí na internet, Porque Não Sou Olavete. Iago Martins, o teólogo Iago Martins, coloca Olavo de Carvalho exatamente no lugar dele, um analfabeto em relação ao grego, em relação à teologia, como também vou mostrar aqui para vocês. Então, por ele ser um analfabeto nessa área, ele, por não ter um conhecimento acadêmico, ele usa colcha de retalhos. E essa é a segunda consequência por ele não fazer parte de uma universidade, né? Muito bem. Entrando nas falácias que Olavo de Carvalho usa nos seus debates, aliás, dificilmente ele faz um debate, mas ele usa vídeos para rebater pessoas e ele usa as falácias. As falácias são exatamente para desviar os argumentos corretos de um silogismo. E por ele ser muito inteligente, inclusive ele tem até escritos como refutar sem ter razão. E parece que as pessoas incautas, as pessoas que não têm um certo conhecimento,
aceitam exatamente por ele usar essas falácias de uma forma muito bem feita, por ele ser muito inteligente, apesar de ser uma pessoa desqualificada, né, em várias áreas. Por exemplo, ele usa a falácia ad hominem. A falácia ad hominem é exatamente ofender a pessoa do argumento e não em si o argumento. Ele faz exatamente isso para desconstruir a pessoa, e aquelas pessoas que ouvem que ele faça isso tem uma má ideia dessas pessoas que ele desconstrói. Ele usa apelidos, ele usa palavrões para com essas pessoas. E isso é chamado de ad hominem, ou seja, um argumento que ele vai falar na pessoa, contra a pessoa e não contra o argumento em si. Ele pode até dizer, eu faço isso depois de eu refutar. Não, não é verdade isso. Ele vai, inclusive, levando a pessoa e depois que ele refuta, segundo o argumento dele, ele lança impropérios, manda a pessoa tomar exatamente no lugar, entendeu? Xinga a mãe das pessoas. Então, o que acontece? Ele usa de um argumento chamado ad hominem. A segunda falácia que ele usa é a chamada ele desqualifica a academia, os estudantes da academia, para que os seus seguidores não percebam autoridade neles. Ora, todos aqueles que não frequentam a universidade, com certeza eles vão desqualificar as universidades para que eles tenham autoridade. Porque a única coisa que dá autoridade a uma pessoa é a academia, é a universidade. Se ele desqualifica a universidade, é claro que os seus seguidores ficarão sem ter paradigma, sem buscar referenciais. Quando ele afirma e diz, olha, esses intelectuais da USP, esses intelectuais da PUC, esses intelectuais dessas universidades são semi-analfabetos, ninguém sabe nada, ninguém leu nada do que eu li. Então o que acontece? As pessoas vão ter uma ideia que ele é o cara, que ele é o único e que ele é o detentor do conhecimento, ele leu tudo. Então essa falácia é exatamente para afastar e para sustentar os seus incautos, que são quase como débeis mentais, né? Ou seja, no sentido de não perceber coisas mínimas como este de falácia, né? Claro que tem exceções. Eu estou falando um tipo de pessoas que não têm condições de perceber os mínimos perigos das suas falácias, né? A outra falácia que ele usa é o seguinte: todos aqueles que não pensam como ele são imbecis. São imbecis, ignorantes e não entendem seus escritos. É uma falácia que ele usa. Ora, ele diz, olha, são imbecis, eles não entendem nada. No texto exatamente que ele fez, Porque eu não sou evangélico, que Iago Martins humilhou ele nesse vídeo, ele diz que nem 1000 teólogos evangélicos conseguiriam refutar. Eu gostei de alguém que fez o comentário, e quando Iago Martins refutou, alguém disse, uma pena que os 999 não puderam mais refutar. Então é esse tipo de falácia. Ninguém mais pode entender meu livro. Se alguém vai falar, refutar alguma coisa, você leu todos os meus livros? Você leu tudo sobre mim? Então você não pode falar nada. Isso é uma falácia. Quem é que leu tudo de alguém? Nem ele leu tudo de determinado autor. Todos os autores têm alguma coisa escrita que não foram registradas. Nem todos os filósofos leram tudo o que os autores escreveram. Isso é uma falácia. Eu não posso dizer, olha, ninguém pode me refutar porque ninguém leu tudo sobre o que eu escrevi. Não leu meu livro, não leu meu blog, alguma coisa que eu escrevi, tem que ler tudo para me refutar. Isso é uma falácia. É uma falácia. A outra falácia é que ele afirma que quem quer rotulá-lo precisa ler todos os livros que ele leu
e se for especificamente dele, todos os seus escritos. Como eu falei, ele não fala só isso em relação a ele, mas em relação a qualquer autor. Se alguém vai refutá-lo, ele diz logo, olha, vocês têm que ler todos os livros que eu li. Se vocês não leram todos os livros que eu li, então vocês não vou nem falar com vocês. Vocês são os filhos de uma... Né? Vocês são os filhos, a mãe de vocês é isso, o pai de vocês é isso, vão tomar lá naquele lugar. Então, esse é o tipo de pessoa que muitos evangélicos estão se baseando. Muito cuidado. A quinta falácia é exatamente, ele usa a falácia de como para superestimá-lo. Ele usa a falácia da superestimação da sua pessoa. Como eu falei antes, ele disse nesse texto, que porque eu não sou evangélico, que nem 1000 teólogos conseguiriam refutá-lo. Ou seja, ele superestima. É o caso do Lula, por exemplo, que diz que não há uma pessoa honesta como ele, que ele é como Jesus Cristo. Olha, as pessoas falam da esquerda, vejam a similaridade da esquerda com esses princípios, os princípios de Olavo de Carvalho. Ele diz que não tem ninguém, nem 1000 teólogos poderiam refutá-lo, nem 1000 teólogos. E você olha o texto, um texto completamente analfabeto, né, em relação a grego, em relação à teologia, em relação a tudo, né, o que ele está falando ali. Então, dita essas falácias que Olavo de Carvalho usa, eu gostaria, então, de mostrar alguns perigos que Olavo de Carvalho ensina, alguns perigos que Olavo de Carvalho ensina, e eu gostaria de demonstrar aqui. Não vou entrar em detalhes porque outras pessoas já refutaram, como o caso de Júlio Severo. O site de Júlio Severo, eu vou mostrar aqui, né? Aqui é o site de Júlio Severo. Tem aqui, ó, nesse site aqui, Júlio Severo refuta a Olavo de Carvalho e ele fala uma coisa que simplesmente é algo impressionante, como as pessoas não notam, né? Como as pessoas não notam. Então, nesse site, você pode buscar Júlio Severo demonstra, através de vídeo, que ele diz que a Inquisição foi inventada, que a Inquisição nunca existiu. E ele se baseia apenas em 2 livros. Ele joga por terra vários historiadores da história da igreja, várias pessoas que estudaram profundamente, que é algo que não dá nem para refutar. O que tem de livros, o que tem de base histórica acerca da Inquisição, ele diz que nunca existiu. Ou seja, ele usa simplesmente a outra falácia, a falácia da autoridade. Ele simplesmente diz, olha, baseado nesses 2 livros que ele leu, e que os 2 livros se basearam para demonstrar que a Inquisição não existiu. Ele se baseia apenas em 2 livros, jogando por terra todos os outros historiadores que demonstram claramente que a Inquisição existiu sim, que judeus foram mortos, cristãos foram mortos, né, por causa da chamada Santa Inquisição. Então vejam o perigo, né, que essa pessoa fala, né, sem nenhuma base. A base que ele tem são 2 livros, como também tem pessoas que dizem que o Holocausto não existiu, que pessoas que têm livros que dizem que Jesus Cristo não existiu, como pessoas têm livros que dizem que até mesmo alguns filósofos da antiguidade não existiram. Então, o que acontece? Ele se baseou apenas nesses 2 livros e disse que a Inquisição é uma mentira, não existiu, algo realmente coisa de um analfabeto, né? A segunda que ele diz que a igreja evangélica fez mais mal ao Brasil do que a esquerda inteira. Como uma pessoa fala uma coisa dessa, sendo que a Igreja Católica sempre escolheu a esquerda
Os padres católicos, a própria teologia da libertação, né, encabeçada por Frei Leonardo Boff e muitos outros católicos, padres católicos que estavam até mesmo junto com frentes sem terras e etc. Como ele pode dizer que a igreja evangélica fez mais mal ao Brasil do que a esquerda inteira? E acredito que ele diga isso porque ele tem um pensamento gnóstico. Olavo de Carvalho, ele tem ideias gnósticas. E ele passou por várias religiões de mistérios, que você pode pesquisar, eu não vou entrar em detalhes, como também ele foi astrólogo. Ora, uma pessoa para ser astróloga, você já demonstra, você já percebe que essa pessoa não é uma pessoa muito inteligente. Né? Mas isso aí foi muito antes. Poxa vida, uma pessoa que foi astróloga, e você pode perceber que ele não se arrepende disso, ele simplesmente, às vezes, até quer embasar, né, a astrologia. Então, essa pessoa não pode ser muito inteligente. Né? Nós temos que entender que a alfabetização não implica alguém conhecer muita coisa e deter o conhecimento, apesar de ele conhecer muito a história da filosofia, mas a alfabetização é exatamente o todo, é você colocar como se fosse peças de quebra-cabeças, certo? É saber juntar o conhecimento, fazer um conhecimento monolítico, e é isso que ele não consegue. Olavo de Carvalho eu considero como uma pessoa que cresceu muito desordenadamente, mas por crescer muito, ele passa a ter uma anomalia, exatamente, porque ele cresceu muito, estudou muito, mas não consegue perceber coisas e por ele não participar de uma academia, ele segue alguns erros gravíssimos. Né? Muito bem, vejam bem, Olavo de Carvalho ele tenta provar palavrões, porque a base de Olavo de Carvalho é o palavrão. Então, Olavo de Carvalho fala muito na expressão do ânus, certo? E tudo na vida dele é mandar tomar no ânus. E então ele fala muito palavrão, manda as pessoas tomarem ânus, chama as pessoas de filho de uma prostituta, uma puta. Então o que acontece? Por ele falar isso, as pessoas questionam. E por incrível que pareça, ele tenta se basear em um santo católico. Ele diz num vídeo que ele se baseia num santo chamado São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, então, apesar dele não dar referência, dizendo que esse santo chamava facilmente, mandava as pessoas tomar, e a merda, né? O bosta, uma coisa assim, e ele não deu referência nenhuma, e acabou de desqualificar o santo. Mas vejam bem a notícia de super interessante sobre esse santo. Vamos ver aqui, a super interessante. Aqui diz aqui, ó, os cavaleiros do templo também eram proibidos. Vejam que a super interessante está falando aqui, os templários, a Irmandade de Cristo. Eles foram os monges prediletos de santos e papas, mas acabaram acusados de bruxaria e sodomia. Vejam o que diz aqui ainda, super interessante, né? Vamos ver aqui. Aqui, né? Os cavaleiros do templo também eram proibidos de se confessar a outros que não fossem os capelães templários, igualmente o livro da regra, que tinha sido escrita por ninguém menos que São Bernardo de Claraval. Era restrito ao alto escalão da ordem,
Leia mais na página 27. Os outros tinham de sabê-la de cor. Era uma forma de preservá-la caso caísse em mãos erradas. Porém, ele, entre caprichos, se especulava que a regra continha artigos secretos cifrados, cuja interpretação dava posse de conhecimentos esotéricos, como a fonte da juventude ou a transmutação de metais. Com o crescimento da ordem, os templários não pararam mais de receber doações e em pouco tempo estavam administrando uma gigantesca fortuna espalhada por toda a Europa, né, etc. Então, o que eu quero dizer é que Olavo de Carvalho ele usa muitos exemplos de místicos, de pessoas gnósticas, como eu vou dar exemplo para vocês. E um dos exemplos é esse santo que ele diz que por ele falar palavrão, ele também fala, né? Por o santo dizer muito merda, segundo ele, que ele não deu referência, ele fala, mas mesmo que esse santo dissesse, não é esse santo que é a base de regra e ética, mas é a Bíblia. E eu tenho certeza que esse santo, que foi considerado entre aqueles que eram bruxos também, faziam parte de uma, tipo, quase uma seita, né? É algo muito esquisito, né? A pessoa se basear em um santo para xingar, mandar as pessoas tomarem no ânus, né? Ou chamar as pessoas de filho de uma puta, ou filho de uma prostituta, né? Eu estou chamando entre aspas, claro que é muito estranho isso, muito estranho isso. E, para vocês terem uma ideia, ele usa até livros para comprovar os palavrões, né? Ele chega a dizer o seguinte, olha, no vídeo dele, ele disse, o instrumento de comunicação, o único possível em certas condições, é o xingamento, dizendo ele. Em certas condições você tem que xingar pessoas, é o único instrumento. Ele diz que quando tinha 5 anos, o pai dele ensinou todos os palavrões de uma vez só. Quando ele tinha 5 anos, o pai dele ensinou todos os palavrões de uma vez só. E ele diz que usou somente alguns. Vejam a situação de uma pessoa dessa que está sendo o paradigma de muitos evangélicos e até católicos. Vejam bem, segundo ele, o palavrão serve para mostrar que não aceita o pensamento da pessoa. A ideologia dele em relação aos palavrões é o seguinte: se você não xingar a pessoa, você está comungando com o pensamento da pessoa. Se você xingar a pessoa, se você mandar a pessoa para puta que pariu, se você xingar quem quer que seja que estiver contra você, você está dizendo que não aceita o que ele está pensando. Ou seja, ele está mostrando uma pessoa completamente ignorante em relação à ideologia, a ideias. Eu posso ser contra a ideia de uma pessoa, mas com respeito. Eu posso respeitar sim essa pessoa. Não é eu xingando a pessoa que eu vou demonstrar que eu não aceito o pensamento dela. Segundo ele, né, e os seus seguidores, que são da mesma forma, da mesma inteligência que ele, xingar uma pessoa e ir contra os pensamentos dele. Né? Segundo ele, quando a pessoa é educada demais, olha só a expressão, entre aspas, quando a pessoa é educada demais, sai em desvantagem, porque confere dignidade às ideias daquela pessoa. Olha só o pensamento dessa pessoa. Eu pergunto, uma pessoa dessa é inteligente? Vejam como essa pessoa, ela estudou muito, mas ele é uma pessoa deformada de inteligência nessa área, né? Eu posso também demonstrar algumas coisas interessantes no prefácio do livro dele, né? O Imbecil Coletivo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. No prefácio, aqui ele diz aqui, ó, primeiramente eu vou ler o texto lido no lançamento de Um Imbecil Coletivo, no Teatro da Cidade do Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1996. Vejam o que ele escreveu aqui, ó. Ele pega o texto de Jó 40, Jó, capítulo 40, verso 15, embora que ele errou aqui, né? Ele não sabe, conhece a Bíblia, então ele colocou o verso primeiro aqui, mas não é, verso 15. Eis Behemote que criei contigo,
Aproveitando a ambiguidade do original hebraico, Blake traduz o contigo por from thee, né? From thee, que quer dizer de ti, né? Indicando a unidade de essência entre o homem e o monstro. Ou seja, ele diz que há uma ambiguidade no original hebraico. Mas vejam bem o que diz Jó, no original hebraico aqui, né? Jó 40, verso 15. E Mar, essa conjunção aqui é com mesmo, não tem nenhuma ambiguidade, E essa conjunção está sufixada em segunda pessoa, aqui feminina. Não tem nenhuma ambiguidade. E como ele é analfabeto em hebraico, em grego, ele diz que tem uma ambiguidade. Na Septuaginta, tem a preposição parasoi, que quer dizer ao lado de ti, né? Quando está no dativo de respeito em relação ao lado, né? Alguém que contempla agora a besta, que aqui seria besta no grego, que está do teu lado, ao teu lado. Jamais, mesmo o grego, tem o significado de dentro, senão seria ek, a preposição ek, é outra coisa, não tem nada a ver em relação a isso. Então, o que ele falou aqui, o que ele escreveu aqui, é uma bobagem. Ele diz aqui, Behemoth, há um tempo, diz aqui, indicando a unidade de essência entre o homem e o monstro. Behemoth é há um tempo um poder macrocósmico e uma força latente na alma humana. Quanto a Leviatã, Deus pergunta, porventura poderás puxá-lo com anzol e atar sua língua com uma corda? Jó 40, 21, tornando evidente que a força da revolta está na língua, ao passo que o poder de Behemoth, como se diz em 40, 11, 40, 15, reside no ventre. Vejam aqui, ele diz, maior clareza não poderia haver no contrário de um poder psíquico e de um poder material. Behemoth é o peso maciço da necessidade natural. Leviatã é da infranatureza diabólica, invisível sobre as águas, o mundo psíquico que agita com a língua. Ele diz aqui, embora Behemoth represente o conjunto das forças obedientes a Deus, e Leviatã, um espírito de negação e rebelião, ambos são igualmente monstros, forças cósmicas, desproporcionalmente superiores ao homem, que movem e combatem uma a outra no cenário do mundo, mas também dentro da alma humana. Vejam bem, queridos, não tem algo mais patético do que isso. A Bíblia não quer dizer absolutamente nada sobre isso, não tem nada na Bíblia que fale de Behemoth e de Leviatã em relação a isso. São animais, naquela época, que Deus está questionando Jó, a demonstrar o seu poder, e questionando onde Jó estava, mostrando a grandeza desses animais, não tem absolutamente nenhum nexo bíblico em relação a isso. Isso somente vem da cabeça de Olavo de Carvalho, inclusive demonstrando algo totalmente místico, totalmente místico e perigoso, e perigoso. Vamos ainda ver aqui, olhar no seu aqui, veja o que ele fala aqui. Tarefa que é, no seu mais elevado e ambicioso intuito, a de remover os obstáculos mentais que hoje impedem que a cultura brasileira receba uma inspiração mais forte do Espírito Divino e possa florescer como um dom magnífico e toda a humanidade. Preste atenção, queridos. A obra de Olavo de Carvalho, principalmente o livro O Imbecil Coletivo, a base dele, a motivação dele é mostrar que esse livro demonstra algo vindo de Deus, algo espiritual, e que aqueles somente que podem perceber como inspiração de algum ser, de Deus que não é, mas que algum ser que ele diz que ele vai dizer que ele foi inspirado por um anjo, que a base é exatamente que ele chama dessa inspiração divina. Então toda a base
do livro dele, em Imbecil Coletivo, é completamente mística e gnóstica, porque os gnósticos diziam que somente os iniciados receberiam um conhecimento de Deus, receberiam um conhecimento interior e que nenhum outro poderia conhecer. E é isso que ele fala no seu livro. Vejamos ainda mais o prólogo do seu livro. Vejam aqui o prólogo do prólogo. Olha só o que ele fala aqui. Preste atenção. À medida que se acumulavam, porém, notei que refletia uma convergência impremeditada de meus focos habituais de atenção para um preciso ponto. Levado por algum demônio oculto, preste atenção, algum demônio oculto, meu cérebro se tornara cada vez mais atento e sensível às tolices irritantes que em doses cada vez maiores eu encontrava nos jornais, ditas por homens de letras nessa parte obscura do mundo, das quais o anjo bom, vejam bem, de algum demônio oculto, ele agora chama de anjo bom, movido pelos cuidados que lhe inspiravam o alarmante inchaço do meu saco escrotal, e me aconselhava em vão guardar a máxima distância e devotá-las a um merecido esquecimento. Vejam que ele diz que ele era levado por um demônio oculto e que esse anjo bom também movia alguma coisa para ele. Aí alguém pode dizer, mas ele está falando de uma metáfora? Será que é uma metáfora? Vejamos aqui no final. Olha só. Só faltou ele me oferecer, vejam bem, está falando ainda do anjo. Só faltou ele me oferecer literatura pornô, o que seria apelação indigna do seu alto ofício. Vejam que ele está falando ainda do anjo, que antes ele tinha dito que era um demônio. Mas creio que se não o fez, foi menos por razões de moralidade do que por atinar de antemão com a inocuidade desse expediente, tendo em vista a diversa direção tomada de maneira aparentemente irreversível. Notem. Vejam ainda mais, né? Ele usa mate bruta bestia, ele diz aqui, idioma, desculpem, na infância fui educado por padres italianos e fiquei com a impressão de que os anjos falam em italiano. Doravante traduzo. Então vejam que ele tem plena consciência que o que ele estava recebendo era de um anjo, o que anteriormente ele chamou de demônio. Aqui ele diz aqui, ó, vejam bem, aqui, ó, e ordenar estas notas. Não sei bem dizer quando se deu a virada interior, em que o intuito patriótico se converteu ou perverteu de vez em masoquismo assumido. Foi aí que comecei a colecionar e ordenar estas notas. Então disse-me o anjo, Aqui ele coloca tudo que o anjo falou para ele em uma referência destacada. Se queres mesmo, então vai, sela teu destino, torna-te colecionador de asneiras, mas, por Deus, que não seja em pura perda, dá essas tuas dores auto-infligidas uma utilidade e um sentido. Faz um livro, não para mostrar a Deus, que já sabe de antemão tudo o que se te faz enxergar, mas para aqueles mesmos que não se enxergam, e por não se enxergarem se mostram, quando deviam ocultar-se. Faz o trabalho do Espírito, mostra-os a si mesmos. Eu não vou terminar de ler essa asneira, mas vocês podem notar que isso demonstra quase como um oráculo gnóstico, certo? Vejam bem também, ele fala de uma ilustração de um artista chamado William Blake. William Blake, ele é reconhecido como um santo pela Igreja Gnóstica Católica. Ele usa a ilustração, inclusive, de William Blake. E ele era reconhecido exatamente pela Igreja Gnóstica Católica. O que nós precisamos pensar é que Olavo de Carvalho, ele tem ideias gnósticas e ele defende o gnosticismo. Por isso que ele vai muito contra os evangélicos e os cristãos. Vejam bem aqui, para vocês terem uma ideia, ele defende o fumo. Ele é vamos dizer, ele viciado em fumo, né? Cachimbo, cigarro, um cigarro atrás do outro. E as pessoas o criticam muito. Então, ele defende o fumo. Olha como ele defende. Ele fez um vídeo
onde ele comparou os países que as pessoas vivem mais e são os que mais fumam. Essa é a comparação dele. E o país que as pessoas vivem menos, sem dar nenhuma referência, ele chega a usar essa lógica, né? Ele vai contra orientações sérias, científicas, como nós podemos ver aqui, né? Sobre o cigarro. Nós temos aqui, o governo do Brasil, cigarro mata mais de 5 milhões de pessoas, segundo a OMS. Olha o que diz aqui, o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, sendo responsável por 30% das mortes por câncer de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doença do coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ele defende o fumo. Ele defende o fumo. Então, gente, eu quero trazer um alerta. Eu quero trazer um alerta para as igrejas, para os pastores, trazer um alerta. Se o pastor Marco Feliciano, por favor, pastor Marco Feliciano, se informe mais ao presidente da República, o presidente Bolsonaro, sua esposa, que é evangélica. Eu apelo, eu peço a vocês que tenham cuidado com esse senhor. Ele é perigoso no sentido de ideias. Ele é uma pessoa que deve ser ouvida com muito cuidado. É uma pessoa que tem ideias destrutivas à fé cristã e completamente analfabeta em relação à teologia, a grego, a hebraico. Então essa pessoa deve ser excluída de qualquer paradigma. Eu conclamo os pastores, aos pais, tenham cuidado. Uma pessoa que defende o fumo, uma pessoa que defende palavrão, uma pessoa que diz que foi ensinada com 5 anos pelo seu pai a todo tipo de palavrão e ensinar isso. Ele chama mulheres a coisas horríveis. Uma educadora, tem um vídeo que ele chama, uma educadora manda a educadora tomar lá naquele lugar que é a mãe dela. Nós não podemos ter uma pessoa dessa como paradigma. Então eu quero deixar aqui a minha indignação no sentido dele ser algum paradigma. E o mais interessante é que existem seguidores como se fosse uma seita. E eu peço que os cristãos tenham com base a Escritura e vejam as asneiras, as coisas que ele tem preconizado e que são dignas de nossa repulsa e de nossa reprovação. Deus abençoe a todos.